Ah, pode sentar que eu já apresento vocês. Fala. Tá bom. Pode ser? Então, gente, olha só. Primeiro, agradecer a presença de vocês, né? Mais um Discussões da Elige. Dessa vez, os convidados da mesa são a Marisa Borba, aqui membro do Conselho da FENILIGE, Maurício Veneza, ex-vice-presidente da Elige, ilustrador, escritor, tudo. Queridão. E a Ana Reinhardt já está vindo, ela está terminando porque ela teve que comer uma coisa rapidinha e ela já está chegando, mas já vai começar o bate-papo com eles. O tema da mesa a Ana chegou agora. Ana! O tema da mesa é prêmios e critérios. Senta aí, Ana. Senta. Alguém vai ficar no azul aí. E alguém vai ficar no namorador. Como é? Namoradeira? Como é que chama isso? Namoradeira? Você não tinha um negócio de namoradeira? Então, aí, ó, o cara. Então vamos falar sobre... Os três foram jurados do Prêmio Elige, que são esses livros que estão atrás. E, claro, a gente tinha critérios pré-definidos. É um prêmio que a gente pesquisou outros prêmios para saber como chegar lá. E eles fizeram um trabalho com muita competência e a gente é muito grato a eles. Mas hoje não vamos falar sobre esse prêmio em questão. Eles vão falar sobre prêmios em geral, né? A importância dos prêmios, a importância de se estabelecer critérios de avaliação, da qualidade literária, se isso representa a qualidade literária no Brasil hoje ou não. Como cada um já tem sua experiência em julgando e participando, e, enfim, são anos e anos aqui, a gente pode botar décadas de carreira literária aqui, eu acho que eles têm muito a acrescentar para a gente, tá bom? Então peço uma salva de palmas aí para os três, que vai começar agora, por favor. Ana Maria, começa com a... Amor. Eu acho que é importante... Eu estou com Bartolomeu na cabeça, da gente falar das faltas. E nós lutamos muito com a questão do Prêmio Jabuti, mas nós já temos algumas outras faltas. Por exemplo, o Prêmio de Literatura Infantil e Juvenil da Academia Brasileira de Letras. Acabou silenciosamente. Virou um prêmio único. Então, todas aquelas categorias que eram premiadas, tradutor, ensaio, literatura infantil, enfim, uma série de outros, até por questões de transformar o prêmio mais fácil e num valor maior, todos eles foram reunidos num prêmio único, prêmio do livro do ano. O que é uma pena, porque nós já tivemos Roger Mello, a Rosiana Murray, o Rogério, enfim, a Adélia Prado, tantos outros queridos, Bartolomeu, premiados com o Prêmio da Academia Brasileira de Letras. No Prêmio da Academia Brasileira de Letras, eu tinha uma participação de retaguarda. Geralmente, como eu estava lidando sempre com a literatura infantil, geralmente eu fazia uma seleção e passava essa seleção aos votantes, para que eles não tivessem que fazer uma pesquisa tão grande. Então, eu passava essa seleção aos acadêmicos e eles decidiam, eu fazia uma apresentação de cada um dos livros selecionados e eles decidiam que livro iria ganhar o prêmio, que tinha um prêmio, um valor em dinheiro bem significativo. Há 3 anos, eu participo do Prêmio Rio de Literatura, que também tirou a categoria Literatura Infantil e Juvenil. É um prêmio que tem também um valor bem alto de premiação. E no primeiro ano o edital foi muito confuso, e ele tem um prêmio de ficção, ensaio e novo autor fluminense, e agora abriu para poesia. E é um prêmio de R$100 mil em cada categoria. E no prêmio de novo autor, ele recebe um prêmio simbólico, em dinheiro, e o livro é editado e distribuído. Quando alguém me pergunta como é que eu faço, se eu me lanço, eu sempre recomendo que participe dos prêmios.
vários autores importantes foram revelados no Prêmio Sesc de Literatura. É um prêmio sério, um prêmio importante também, e que tem demonstrado, ao longo da sua apresentação, ele avalia originais, né, da sua apresentação, autores importantes. É um prêmio bem significativo em termos de prestígio, e ele é um convênio com a editora Record, e o livro é editado pela editora Record. O Prêmio Jabuti também é muito significativo, porque ele tem uma diversidade muito grande, ou tinha, né, uma diversidade muito grande, mas ele fazia com que você tivesse uma participação, que o teu nome corresse, que houvesse toda essa divulgação, enfim. É um prêmio também que, por isso que a gente questionou tanto, porque é um prêmio muito importante. Mas eu acredito que nenhum prêmio seja tão importante quanto, apesar da Elige estar começando agora, quanto o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ele dá uma divulgação, uma credibilidade. Você ser altamente recomendável é importante. E você fazer parte dos eleitos, vamos dizer assim, do prêmio de literatura infantil e juvenil, nas diferentes categorias da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, é um reconhecimento muito importante para a sua atividade. Dentre esses prêmios todos, eu acho que a coisa mais importante para mim, vocês imaginem, quando nós recebemos o Prêmio Rio de Literatura, foram 351 livros que nós dividimos entre os votantes, cada um ficou com uma quantidade de livros suficiente para poder avaliar. Mas agora, por exemplo, que eu estou no Novo Autor Fluminense, os livros vieram em originais. Então, aí é um pouco mais difícil de você avaliar, porque a coisa mais importante, por exemplo, uma característica bacana da Elige, da própria Finelige, é o conjunto. Acho que é um critério muito importante, é o conjunto, a harmonia do conjunto, texto, ilustração, edição. Então, eu acho que isso, para mim, é o que é o ponto principal quando eu analiso. Às vezes, eu fico com pena de ver um livro editorado de uma maneira minuciosa, uma joinha, e não ser um texto tão bacana, ou a ilustração não acompanhar. Então, eu acho que o conjunto, para mim, é um fator mais bacana, mais importante. Eu passo. Bom, boa tarde. Tudo bem, Ana? Como membro do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e votante do prêmio, eu queria primeiro agradecer a todos os ilustradores, a todos os autores que generosamente e acreditando no trabalho da Finelige, aceitaram o nosso convite e vieram participar de encontros, lançamentos, conversas, bate-papo. Sem essa colaboração de vocês, nós não poderíamos ter feito a nossa programação, porque toda a programação foi feita em cima dessa generosidade de vocês, porque não houve nenhuma verba para remunerar artistas. Então, muito obrigada a todos vocês. E esses autores e ilustradores que participavam têm direito à entrada no salão gratuitamente com crachá. Os que não participam, infelizmente, nós não temos essa bonificação do crachá. Então, mas assim mesmo, a Flávia Cortez entrou, pagou 2 vezes a sua entrada e veio nos ajudar e trabalhou com as crianças, inclusive do ensino de jovens e adultos. Pensamos o ano que vem, Alex, partindo dessa questão, nós conversarmos e vermos que autores e ilustradores são importantes para a Fundação, para a associação estarem aqui, e aí a gente pensar deixar uma lista na portaria, tá ok?
tudo pode ser resolvido com conversa e delicadeza. Obrigada. Eu já participei de alguns prêmios da Fundação, há mais ou menos uns 20 anos que eu participo, como votante. Já participei da ABL, já participei da Biblioteca Nacional, e agora eu agradeço o convite para participar disso em pleno Carnaval, né? Nós passamos lendo o Carnaval. Essa é uma questão dos prêmios, de um modo geral. É feito tudo muito rápido, né? Os livros é para amanhã, a leitura sempre muito corrida. Isso é algo que tem que ser corrigido. Ao contrário da Fundação, que é um ano inteiro de trabalho, que a gente vai recebendo, nós vamos recebendo todos os livros e vamos lendo, sim, todos eles desde já. Desde o dia que eu entreguei a minha listagem, com meu voto, eu já estou fazendo a leitura da Brinkbook, que é a primeira que manda. A Brinkbook produz o livro, entrega e manda para o votante. Então, essa leitura é feita realmente ao longo do ano. Nós já estamos com um bom resumo de leituras de 2018 para o Prêmio 19. Eu não sei se falo... os critérios, de um modo geral, se assemelham, né? Poucos dão importância à questão da ilustração no livro para crianças e jovens. Por exemplo, na BN, isso não é levado em consideração. O projeto editorial também não é levado em consideração. É só o texto mesmo. É o único que vê o livro como um objeto de arte, né? O objeto livro é analisado para ser premiado, me parece que é a Fundação. É o texto, a ilustração e o projeto editorial. Para ele ficar entre os altamente recomendáveis, essas três vertentes têm que estar contempladas, né? Isso foi conjunto. Qual que seria o livro do ano? Isso. Então, a gente chegou... Sim, na primeira fase era selecionado o texto, o conjunto de ilustrações. Mas para livro do ano era o conjunto. Isso. Que eu acho que a gente teria 3 concorrentes. Isso. Mas, né, eu acho que a gente não pode, para criança e jovem, dispensar esse conjunto, né? É muito importante que para uma criança haja o objeto de arte, haja a questão da formação do leitor visual também desde cedo, e que isso para o jovem isso seja mantido, esse critério da formatação do livro, da paginação, da diagramação, da estética da arte, da ilustração, que seja tudo harmoniosamente formado. Então, eu acho que mesmo no livro para jovem tem que ser sempre levado, e é muito bom que você tenha lembrado essa questão, que nós pensamos isso e vimos isso com cuidado, né? Então, falando um pouquinho mais do prêmio da Fundação, que é mais extenso, né? Esse ano nós tivemos apenas 600 livros, quando o ano passado tivemos 1.200, já tivemos 2.000. Quer dizer, a produção que chegou para o votante foi de 600 livros, uma produção bem pequena em comparação aos outros anos, né? As leituras são feitas ao longo do ano e nós vamos mensalmente nos reunindo e discutindo e avaliando. Então, em agosto começa o processo, em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. E em fevereiro nós começamos a seleção, começa a ficar mais apertada quando são feitos os livros para o acervo básico. É aqueles que vão continuar até o final. No acervo básico, é uma seleção de livros maiores que nós divulgamos com a proposta de que um governo, uma escola que tenha mais dinheiro, queira fazer uma seleção maior de livros, pode consultar aquele acervo. Depois, temos os pré-selecionados, os selecionados, o acervo básico, os altamente recomendáveis. E quando nós chegamos na fase dos altamente recomendáveis, cada votante faz
uma pontuação 30, 20 e 10 pontos, justificando por que fez aquela escolha. O mais votado é o vencedor de cada categoria. Não quer dizer que os que foram eliminados em algum momento não voltem depois com uma outra leitura. Nada é fechado. Eles voltam, são relidos, são discutidos novamente e podem retomar. Pois não? Ora, de um modo geral, a gente lê aquilo que nós recebemos. E nós recebemos sempre os mesmos livros. Eventualmente, eles não mandam um para Rondônia, porque nós temos são 25, vocês veem naquele livreto, são 20 e tantos votantes espalhados pelo Brasil todo. Às vezes, o de Goiás não recebeu, aí reclama, tem que ser enviado para o votante de Goiás. É claro que é muito mais fácil receber em São Paulo e Rio, né? Sempre a editora. A responsabilidade é totalmente da editora. Não. Aí... quando nós sabemos de algum livro, inclusive quando nós vemos em livrarias livros que são muito interessantes, nós temos que pedir à editora para ele enviar. Tá? Agora, o que vocês devem fazer é cobrar da editora que envia. Tá? E enviar para todos, porque nós precisamos ler com tranquilidade em casa, nós não podemos ficar correndo atrás de livro em livraria e em biblioteca. Às vezes, quando a fundação estava bem instalada, a gente lia na fundação, mas agora, nesse apartamento que nós ficamos esse ano inteiro, nós não tivemos como acessar os livros que foram enviados. De um modo geral, eles enviam todos os livros para a fundação, 5 exemplares. Para os votantes, eles enviam menos. Então, nós temos que, muitas vezes, consultar os livros que estão na fundação. Tá ok? Alguém quer fazer outra pergunta? A editora tem que mandar, então, 30 livros. 5 para a fundação e 25. E esses endereços todos estão no site da fundação. Não, é bom, isso é bom até depois divulgar um para cada votante e 5 para a fundação para diferentes atividades. Eu vou divulgar isso na página da Elige. Né? Sim. Sim. Então, esses livros que vão para o Brasil, depois ficam nas bibliotecas, nas regiões para quais foram enviados os livros. Inclusive, nós assinamos um documento, não pode ser feito nenhum uso particular desses livros, e nós temos que enviar para a fundação, para onde foram enviados os livros, são assinados. Então, a maioria faz doação para projetos de leitura. Né? Eu agora mesmo acabei de doar para o projeto da Baixada Fluminense. Sempre nossos livros são doados para projetos de leitura, para escolas públicas, para lugares onde o livro não chega, né? Isso é um compromisso de cada votante. Marisa, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Existe, assim, por exemplo, tem uma relação entre a fundação e as editoras que fazem parte da fundação, não é isso? Que estão filiados, né, mantenedores. Existe alguma cláusula, alguma condição sine qua non de que toda a produção ou não? Não. O que existe, primeiro, qualquer editora manda livro para o prêmio. Uma coisa é a manutenção, são os mantenedores que pagam uma mensalidade para a fundação. Que esses mantenedores têm direito a alugar o estande no Salão do Livro. Mas para o prêmio não há esse vínculo. Qualquer editora pode enviar e deve enviar o livro para os votantes. Ou seja, no caso, essa é deliberação exclusiva da editora, independente dela ser ou não filiada. E, ok, isso é importante para nós. Hein?
Não, mandou para lá, ele vai para... segue todo o processo. O livro chegando, ele participa de todo o processo. Porque não existe um momento em que o processo é que chega nos altamente recomendáveis. Não, Bolonha é outra história. Bolonha acontece no momento, geralmente, outubro a gente tem que fechar Bolonha. Tá? Porque tem que fazer o catálogo, tem que traduzir, tem que fazer as resenhas, tem que arranjar de graça para fazer o catálogo, tem que correr atrás. A impressão demora. Então, nós fechamos em 30 de outubro a produção do catálogo de Bolonha. Então, as editoras têm que enviar os livros nacionais para irem para o catálogo de Bolonha até 30 de outubro. Então, ninguém cumpre o prazo. O que é lançado depois de 30 de outubro, então, está fora. Sim, aí fica para o próximo. Mas fica para o próximo. Agora, uma pergunta. Espera um instantinho só. Tá. Aí, mas acontece que os livros que chegam depois, até 31 de dezembro, a gente dá um jeitinho, pede a Cris para botar. Cris, olha aqui esse livro, tá? Até 31 de dezembro a gente consegue dar um jeitinho, porque deixa um espacinho, aperta aqui, faz uma diagramação para cá, conseguimos botar, mas depois de 31 fica muito difícil. Tá? Agora, olha só, no Notícias tem lá toda a edição, a lista de livros que foram entregues para a Fundação. Foram enviados para a Fundação. Isso. Aonde a gente consegue acessar a lista do acervo básico, a lista do altamente No site da Fundação. Site da Fundação. Eu nunca consegui achar isso no site. O altamente, agora já deve ter, agora já deve estar, o altamente recomendável já deve estar. É porque aconteceram alguns problemas com a divulgação indevida dos altamente recomendáveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que aqueles são os livros que vão chegar para o prêmio. Então, essa lista não pode... Já houve muito problema. Então, ela é entregue por SEDEX, não vai mais ela não nos chega mais por e-mail, entendeu? Então, ela nos chega por SEDEX, a gente tem que assinar, que recebeu e tal, entende? Então, ela custa mais a ser divulgada. Mas agora já deve estar, assim que acabar o salão... Mas a gente consegue acessar até os outros dos outros anos? Sim, todos. Todos o acervo básico é altamente recomendável. O acervo básico é que é mais difícil, porque são muitos livros. Por exemplo, agora a gente ainda vai fazer a seleção do acervo básico. Tá? Ele é o último que vai ser inserido do site, é o do acervo básico. Mas dos outros anos já está. Tem um ano passado, ainda não está. Ah, entendi. Tá? Alguma pergunta? Pode perguntar. Pode aproveitar à vontade. Então, Bolonha tá tranquilo? Tá, tanto Bolonha quanto o outro também não precisa ser mantenedor. Isso é mantenedor só para o salão. Só para o salão. Mantenedor só para botar estande do salão e fazer os lançamentos dos livros, tem que ser mantenedor. Tá? Porque é um espaço privilegiado, sim, porque eles é que nos sustentam. Não, claro. Ao longo do ano inteiro, quem paga a nossa conta de luz e os funcionários são os mantenedores, né? Então, é um processo muito interessante e muito rico, porque começou com o livro somente infantil, Rede Quase Tudo, foi crescendo, a sociedade foi exigindo, nós fomos ficando mais exigentes, a produção gráfica foi melhorando, a década de 70 veio com aquele boom de texto, de autores, 80 com ilustração, a década de 90 começou o projeto editorial muito caprichado. Quer dizer, nós estamos num momento muito forte na literatura infantil e juvenil brasileira. A produção desse ano realmente foi muito boa e é muito difícil a gente fazer a seleção. É preciso muita leitura, é muita discussão, são muitos encontros que nós fazemos, muita briga do bem, né? Muita coisa boa. Agora, porque nós temos muitos professores, doutores em letras, nós temos muitos... um corpo são muitos olhares diferentes para o prêmio. Não existe só um olhar.
tem o olhar do professor, do pedagogo, tem o olhar do artista visual, tem o olhar do professor de letras, do bibliotecário, tem vários olhares para esse prêmio. Já são quantos anos do prêmio da Fundação? Eu acho que são 30. E do altamente recomendável? Altamente, eu posso dizer, só no livro da Fundação nós temos isso, nos 40 anos. Eu não sei quando é que ele foi instituído, porque foi assim num crescente, né? Sim. Você pensa, o altamente recomendável, ele não é um prêmio. É uma indicação, né? Ele é uma indicação. É uma chancela. É uma chancela que chega no prêmio final. É uma chancela importante, porque, claro. Por exemplo, você tem uma ideia, o SESI, quando ele estava contratando autores para participar do Literatura Viva, um dos campos que você preenchia era se algum livro teu já tinha ganho. Olha só, altamente recomendado. Que bom que os editores permitiam isso. Perceberam a importância dessa chancela. Isso é muito bom. Mas não a editora SESI. O SESI... Porque, olha só, quando eu trabalhava no salão, passava pelas editoras, eles não tinham sequer o livro premiado para vender. Eles não tinham sequer um cartaz dizendo que esse livro ganhou o prêmio, Hoje em dia, eles veem lá, altamente recomendável, livro informativo, não todos, alguns estandes, você olha, já tem lá a indicação que aquele livro foi premiado. A COSAC Naif nunca fez isso, ela tinha vários livros premiados, ela não colocava nenhuma plaquinha dizendo livro altamente recomendável. Felizmente, os editores perceberam que essa chancela influencia na venda, influencia na compra das escolas, né? Isso é uma coisa muito boa, eles terem percebido essa questão. Isso Eu posso dar o exemplo, porque eu coloquei isso quando eu cheguei na Record, até no catálogo, porque também não era conhecido. Então, nós passamos a colocar o selinho da Fundação ao lado do livro, mostrando que aquele livro era altamente recomendável, que tinha recebido o prêmio da Fundação. É relativamente recente, essa importância dada pelos editores, esse reconhecimento dessa chancela, a gente sabe que isso para os professores é muito interessante, para as compras das escolas, eles têm consultado os acervos básicos, os acervos dos altamente recomendáveis e os livros premiados. Então, alguém quer fazer outra pergunta? Eu quero perguntar ao Maurício. Aliás, Maurício que conhece o mercado, né, como poucos, para falar um pouquinho para a gente sobre os outros prêmios que tem, João de Barro, ou agora o da Cátedra. O que hoje agracia a literatura infantil e juvenil e se eles ainda se mantêm firme e forte, como é que está isso aí? Bom, na verdade eu não sou a pessoa mais indicada para comentar a respeito dos prêmios, porque primeiro que eu estou no meio das veteraníssimas aqui, em jurados e tal, e segundo porque eu pessoalmente não sou tão próximo da questão dos prêmios. Veja bem, eu comentei na nossa lista a respeito da polêmica do Jabuti, recentemente, que eu sou uma pessoa cooperativa e não competitiva. Eu não me inscrevo nos prêmios, eu não inscrevo em concurso. Se por acaso aconteceu de eu ter um prêmio ou outro, é a editora que me inscreveu. Que eu me lembro, eu me inscrevi num prêmio há não sei quantos anos atrás, mais de 10 anos, sei lá, 20 anos, pelo menos, porque as pessoas me convocaram para isso, ou seja, era um prêmio que tinha a Câmara Mineira do Livro, alguém da direção da Câmara falou, não, se inscreve, por favor, porque a gente está com medo de não ter pessoas suficientes e tal, quase que me impôs. Aí uma outra pessoa de editora mineira mandou as fichas, porque eu não ia me inscrever, eu voluntariamente não ia. Então houve tanta pressão para que eu me inscrevesse que eu acabei me inscrevendo na tal história lá. Mas normalmente eu não faço isso. Ganhou? Não, eu tinha uma menção rosa lá e tal, porque eu entrei com pseudônimo, então ninguém sabia que era eu, deram uma menção rosa. Se eu entrasse meu nome, não teria, possivelmente. E o que acontece é o seguinte, a questão do prêmio, como eu vejo os prêmios de modo geral, eu vejo que a importância deles vem através dessa questão da chancela, que você mencionou, e a Marisa também, ou seja, é a chancela que esse prêmio obtém, ou melhor, a chancela que ele atribui à obra, ela influencia no mercado, influencia no leitor, no alcance do leitor. Eu acho que, para mim, a importância do prêmio é essa.
Ou seja, você falou que influencia na questão do SESI, dos convidados para o programa do SESI, programas de literatura viva. A Marisa falou das escolas, falou do leitor. Eu acho que a importância do prêmio é essa. Os critérios que foram aventados aqui são critérios que me parecem muito pertinentes, mas eu diria assim, na prática, no mundo real, ou seja, na atribuição de valores a esses prêmios, eu acho que eles não têm tanto peso, porque, na verdade, o prêmio é um pouco aquela questão do narrador da Olimpíada. O primeiro para o segundo lugar é centésimo de segundo. Ou seja, não quer dizer que alguém seja realmente melhor por causa desse centésimo de segundo. Então, quando eu me apanhei vendo um prêmio esse ano, eu olhava aquele monte de obras ótimas, eu dizia, poxa, como é que eu vou desempatar tudo? Porque na minha cabeça está tudo junto. Eu olhava, é muito difícil você refinar tanto o critério a ponto de destacar um daquela massa, porque tinha muita coisa boa e que, por força da obrigatoriedade de ter que eleger um de cada categoria, acabou sendo deixado e eu ficava incomodado com isso. Foi um desconforto para mim, né, que como novato desse lado da mesa, foi um desconforto em ver que tinha obras muito boas e que não poderia colocar todos eles, não podia atribuir um primeiro lugar a todos eles, sabe? Nem quantas ilustrações, não posso premiar todos, quantos textos, não posso premiar todos. Então isso foi um desconforto para mim. E realmente, quando eu vejo os concursos, você mencionou mais cedo alguma coisa, dizendo assim, se fosse um júri diferente, os prêmios seriam outros. Cada prêmio eu vejo que seria dessa maneira, um júri diferente sem outros. Por mais que você tenha que tentar ser objetivo, mas a objetividade é impossível. É impossível essa objetividade. Então, tinha e tem em todos esses concursos, todos os prêmios, Jabuti, João de Barro, os prêmios da FENELIGE, existe muita coisa excelente que vai ficar de fora necessariamente, porque não se pode colocar todos eles no pódio, no alto do pódio. É simplesmente isso. Então, isso me incomoda nos concursos. E no geral, os concursos que a gente tem, no campo específico de literatura infantil e juvenil, não, vamos falar no geral primeiro. A gente fala, por exemplo, Jabuti. Jabuti não teve essa polêmica desse ano, referente às mudanças de critério, mas o Jabuti é campeão de polêmicas. Eu me lembro de um ano que o romance, que não ganhou o prêmio de melhor romance, ganhou o prêmio de melhor livro do ano, de ficção. Então, sabe, é aquela coisa que você diz assim, poxa, tem coisas soando mal nos prêmios de modo geral. Se você apurar todos eles, esse olhar mais próximo, você vai ver que todos eles são discutíveis. Todos eles são discutíveis. Sempre vai ter essa carga de subjetividade. E quando a gente está falando de prêmios aqui, foi mencionado o prêmio da ABL, outros prêmios e tal, e eu achei uma coisa curiosa, no campo aí sim, específico da literatura infantil e juvenil, que era a questão do prêmio ser atribuído ao livro. Alguns prêmios são atribuídos ao conjunto da obra. Prêmios internacionais, por exemplo, Hans Christian Andersen. Não é um prêmio de um livro específico. É um prêmio atribuído a um autor determinado, um autor de imagens ou um autor de texto, pelo conjunto da obra. Alguns prêmios são assim. E alguns prêmios são pontuais, são daquela obra específica. E o que aconteceu, por exemplo, que era muito comum há um tempo atrás, era no campo de literatura infantil e juvenil, se atribuir um prêmio a um livro, mas a atribuição formal desse prêmio era só para quem tinha escrito o livro. E era um contrassenso para mim. Falar do prêmio da ABL, eu teve um ano aí que o prêmio, um livro do Rogério Andrade Barbosa, com texto dele e imagens minhas, ganhou o prêmio da ABL. A única pessoa que eu me lembro ali, do próprio Rogério, ter mencionado o fato de que eu era coautor do livro, foi a Luciana Savagé, porque todo mundo só se referiu ao Rogério. Eu sequer soube desse negócio, não soube como é que andou, editora não me comunicou, ninguém me comunicou. Quer dizer, deixado completamente de lado por conta disso. De certa maneira, até o altamente recomendável, era muito comum assim, a pessoa falar, pô, o livro X ganhou, não, mas esse livro tem minhas imagens. A pessoa vai falar com quem escreveu e dispensa completamente quem ilustrou, sendo que o livro é um produto de um trabalho conjunto. Então, essa questão é uma questão que sempre me incomodou. Hoje tende a mudar um pouco, tende a mudar um pouquinho, não tanto ainda é muito... digamos assim, privilegiado o trabalho de quem escreveu em relação ao de quem ilustrou, ou de quem fez diagramação, projeto gráfico e tal, mas tende a mudar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, me leva a questionar os critérios desses prêmios, me leva a questionar, digamos assim, a validade deles sob esse aspecto. Agora, eles têm uma validade enorme no aspecto que o Alex mencionou, que é da chancela e da Marisa também. E isso não é indiscutível, é indiscutível. Se o SESI leva como critério o fato de alguém ter altamente recomendável, então altamente recomendável ganha uma importância muito prática, de ordem prática e necessária para o autor.
Então, ele adquire essa importância. Agora, os prêmios em si, me lembram muito uma nossa lista de discussão da nossa associação, há muitos anos, quando era até uma outra administração da lista, um autor conhecidíssimo, possivelmente o autor que maior alcance de público já teve nessa faixa de juvenis, ele comentou o seguinte, que ele não tinha determinados prêmios, e que os livros não tinham prêmios. E ele tinha ganho um jabuti, porque, segundo, eu não lembro textualmente, mas era algo assim, eu tinha não sei quantos amigos no júri. E todo mundo achou que era um negócio inconveniente de falar isso, mas ele foi muito franco nisso daí, muito sincero, e ele não estava questionando a premiação de outra pessoa, ele estava questionando a premiação dele, que era um direito dele. Eu me lembro também, eu acho que foi o João Moraes, não tenho certeza, que questionou uma vez um prêmio que ele mesmo tinha ganho, porque ele achou que os critérios não eram adequados, não tinham sido feitos adequadamente, que é esse critério do conjunto que foi mencionado aqui. As pessoas não tinham olhado o conjunto da obra. Então ele até questionou, poxa, não fizeram o segundo conjunto, pegaram e isolaram o trabalho que eu tinha feito e julgaram, avaliaram isoladamente. Mas esse outro dizer que não tinha ganho prêmio, tinha ganho jabuti, porque tinha 3 amigos no júri, 3 ou não sei quantos, chamou muito minha atenção. Chamou muito minha atenção porque é algo que não deveria ocorrer, mas a gente sabe que ocorre. É aquela coisa que no mundo real ali prático, essa coisa ocorre. Não deveria, no mundo ideal, mas no mundo prático ocorre. Então, meu incômodo vem muito daí. E eu não tenho assim muito o que dizer em relação aos prêmios, até porque, como eu digo, eu não participo. Essa eventualidade de ter um prêmio ou outro aqui e ali, sempre foi a editora que me escreveu. Eu nunca tive esse trabalho, algumas vezes nem sabia. Alguém fala comigo, mas eu nem sei. Eu ganhei, não sei. Acontece, eu não tenho essa preocupação, porque aquilo que eu faço, eu não vou dizer que independe disso, mas caminha um pouco à margem. Então, eu me acostumei a caminhar à margem. Por uma coisa assim, não ser, digamos, próximo, não ter uma vizinhança muito fraterna com a questão do prêmio. Então, eu não tenho assim como... Eu nem sei os prêmios literários que tem no Brasil relacionados à literatura infantil e juvenil. Tinha uma amiga minha, a Flávia Savari, que ela diz que ela, até concurso de sabonete, ela participa, entendeu? Agora, eu sou o oposto. Eu nem sei os prêmios que existem no país, eu não sei quais são os critérios. E por vezes, como dizia o Rui de Oliveira, disse há uns 30 anos para mim assim, olha, livro premiado não vende. Aí eu falei, pô, Rui, não é bem assim. Eu digo, não, mas é mesmo. Eu digo, talvez os critérios sejam tão distantes do público e que acabe não chegando a um ponto comum, caminho como paralelas, né? E não se encontram nunca, vão se encontrar no infinito. Talvez seja isso. Mas eu, pessoalmente, eu tenho realmente a minha rejeição, e até a minha posição foi curiosa, né? Porque nesse momento eu entrei do outro lado da mesa. Entrei de um lado da pessoa que vai ter esse papel, né, de certa maneira, atribuir uma premiação, atribuir valores. E foi uma experiência única. Foi uma boa companhia, fui muito bem acompanhado nisso, né, pelas pessoas mais experientes do que eu, e tive uma grande vantagem, que foi de conhecer uma produção vasta da nossa literatura infantil juvenil, em termos de texto e em termos de ilustração, conhecer autores novos, conhecer obras muito boas, como eu disse, e que, infelizmente, a gente não pode premiar todas. Isso é um incômodo para mim, não poder premiar todos, porque tinha coisas muito boas, que eu gostei muito, que eu recomendaria, ou recomendo a parte disso daí, mas que eu não podia premiar, porque não dá para todo mundo, simplesmente. Temos mais 5 minutinhos só. Eu vou pedir para a Marisa falar alguma coisa, para a Ana falar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, rápida, vamos lá. Uma colocação rápida, ouvindo vocês três, eu fiquei pensando... o prêmio premia poucos, né? Mas talvez seja o momento da gente raciocinar conjuntamente algo como o ranking do tênis, né? Os Top 100, por exemplo, que daria uma visibilidade. Não, eu estou falando para a questão da visibilidade, que eu acho que é importante. Não sei. Olha só, eu queria falar algumas coisas a partir das colocações aqui do Maurício. Ele falou em subjetividade. É claro que alguns critérios são subjetivos. É claro que a gente erra. Não é uma questão objetiva. A gente não vai marcando cruzinha e, ao final, tem a pontuação. Esse está certo, esse está errado. Esse livro está certo, esse está errado. Então, é um critério subjetivo. Mas nós buscamos, na subjetividade, haver uma discussão de ideias dentro dos critérios
mínimos que a gente tem na Fundação. Então, procuramos ser um pouco subjetivos dentro objetivos dentro da subjetividade, o que é muito difícil e muitas vezes nos traz alguns enganos e contratempos, né? A gente pode errar, claro que podemos errar, mas eu acho que a gente tem acertado. Eu acho que a maioria das vezes a gente tem acertado. A gente procura. Você falou que livro premiado não vende. Essa é uma questão. Por que será que livro premiado não vende? Por que os bons filmes não saem de cartaz uma semana depois? Por que as boas peças de teatro não são assistidas, não tem muito público? Por que a boa música também não tem incentivo do governo, não tem lugar para se apresentar? Por que as boas orquestras não se apresentam em vários lugares? Não é? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. O livro premiado não vende porque ele é muito bom. E ele é muito perigoso. É muito ruim, é muito perigoso levar esse livro para a população. É muito perigoso estar esse livro em todos os lugares, em todas as bibliotecas, em todas as casas. Né? É muito perigoso toda a população assistir os bons filmes que estão em cartaz e que ficam uma semana e eu sei que ele vai sair, vou correndo assistir, porque o filme vai sair. Não é? Então, o bom produto, na nossa sociedade de eventos, na nossa sociedade descartável, ele nunca será bem vendido. Bem vendidos serão bem vistos serão os programas da Globo, os filmes de classe C, etc. e tal. Então, nós temos que lutar para que vendam os bons livros. Todos esses que nos chegamos, eles são bons livros. Apenas entre os bons livros, nós temos que escolher o prêmio, que é uma coisa para divulgar, para colocar o livro, nem vai na mídia, o livro, ninguém nem dá confiança para o nosso prêmio, não sai em nenhum jornal o prêmio da Finilige. Ele é conhecido só entre a gente. Só nós conhecemos esse prêmio, mas ninguém. Nós, os professores da Prefeitura do Rio, porque com o curso da Fundação, a gente fala na qualidade. Se vocês se lembrarem, os livros que os professores compravam aqui, só 2 ou 3 editoras vendiam. Não é? Com os cursos da Fundação, os professores foram aprendendo o que é um texto literário de qualidade, o que é uma ilustração que não tem estereótipo, uma ilustração que favorece uma outra leitura, um texto aberto que deixa o leitor imaginar como pode ser essa história depois, como essa história vai continuar, não é? Então, esse é um trabalho que a gente foi fazendo ao longo de muito tempo, mas ninguém está importando com os nossos prêmios, não. Nós temos que vê-los como uma forma apenas de divulgar a literatura, porque nós temos uma qualidade, uma quantidade, uma variedade de livros muito boa. Ela está entre as melhores do mundo, né? Eu acho que isso é que nós temos que nos preocupar, é como colocar essa qualidade de literatura infantil para crianças e jovens que nós temos produzida, como fazer para que elas cheguem aos leitores. Eu queria só mencionar uma curiosidade, porque eu esqueci de falar no Prêmio João de Barro. E o Prêmio João de Barro é muito interessante, porque ele é todo com pseudônimo. Você recebe os originais sem identificação, o que isso é uma coisa interessante. Quem ganhou, do que eu participei, foi um professor de religião de Fortaleza, e o livro se chama Homem de Lata. E muito interessante, muito diferente, ele vai ser brevemente editado. Mas me surpreendeu, dentro da minha escolha, não chegou a ser finalista, quer dizer, dentro dos meus finalistas, tinha um livro que eu me identifiquei muito, se chama O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Malvinas. Então, O Dia em que a Minha Vida Mudou,
e o resto do título vem depois. O livro é interessantíssimo, engraçadíssimo, divertido. Eu me identifiquei naquela menina. Eu disse, meu Deus, mas é isso mesmo. Vai para o banheiro para chorar porque o menino piscou, ou porque a amiga dela, enfim. E fiquei muito feliz porque foi o primeiro livro, logo que saiu o resultado do concurso, a ser editado pela Companhia das Letrinhas. Então, vocês veem que não há uma relação, ganhou, vai ser editado, ganhou, vai ser publicado. Não, o livro rosa, que está aí, né? Ele foi premiado do João de Barro e só foi editado tempos depois, agora, pela própria editora nova, que é a editora Olho de Vidro, do Marcelo Denhaol. Então, a gente às vezes pensa, eu vou entrar no prêmio porque isso vai me garantir. Nanina, não. Nem sempre. O que garante, por enquanto, é o prêmio dos autores indígenas, né? Pois é. Então, é uma curiosidade. Primeiro, essa coisa que o Maurício falou, eu acabei de viver. Poxa, mas ela é minha aluna. Horrível, gente, horrível. Ela é sua aluna, mas eu não concordo com o texto dela. Acho melhor que não. Poxa, mas esse é meu aluno. Então, isso aí eu encontrei e tenho encontrado nos prêmios literários. O que importa é o seguinte. Primeiro, este é o primeiro prêmio da Elige. Segundo, nós tivemos uma honra enorme de participarmos. Obrigada pela confiança. Terceiro, é um prêmio nosso para nós. Então, eu acho que isso é muito significativo. Obrigada. Gente, temos que encerrar, porque o nosso tempo acabou. Eu queria primeiro agradecer aqui os nossos jurados e palestrantes, Marisa Borba, Maurício Veneza e Ana Reinhack. Agradecer vocês pela presença. E estamos aí, vamos continuar. Ainda tem muito salão pela frente e tem muita gente boa aí apresentando seus livros. Obrigado. Muito obrigada a você, Alex, pela confiança. Beijo.